Olá, tudo bem com vocês? Sou Paulo Marassi em Caminhos do Conhecimento. E hoje, com o seguinte tema: o que pode atrapalhar a sua vida? Esse tema que eu vou colocar é para atender o pedido de vários seguidores, do nosso canal, querendo entender que ele faz tudo certinho, caminha tudo certinho e a vida dele não caminha, as coisas ficam paradas, nada segue. E me perguntaram muito isso. Paulo, aonde eu estou errando? O que é que eu tenho que fazer para conseguir êxito, não só nos meus projetos sociais, familiares, mas até mesmo profissional? Toda a orientação que você passa eu executo, mas eu vejo que a vida não caminha. Pois é, gente, vamos entender hoje o que é que está acontecendo com esses meus grandes amigos do canal. Bendito cachorro, né? No fundo, as nossas casas, o nosso trabalho, quer dizer, os locais aonde nós frequentamos, eles têm uma energia, eles têm todo um processo de energia. Por exemplo, eu vou apresentar alguns sinais da sua casa que pode estar ocorrendo essa dificuldade com você. Por exemplo, na sua casa, você tem algum relógio parado? Aquele relógio que a vovó deu, ou a titia deu, aquele cuco, Ai, é tão bonito, ele é tão legal, mas ele está parado. Esse relógio parado, ele traz uma negatividade muito grande para a sua vida. É como se a tua vida parasse, tivesse parado. Você quer ver um outro exemplo? Calendários. Normalmente as pessoas ganham um calendário com imagens, fotos, e aí termina o ano e acaba ficando com o calendário. Por quê? Por causa das imagens, ou por causa da mensagem que tem no calendário. Gente, se o calendário é do outro ano, já não tem mais nada a ver com esse ano. Nós temos que olhar para frente. Então, se tem esse tipo de situação apresentando na tua casa, pelo amor de Deus, vamos resolver. Trata de colocar a pilha nesse relógio, ou manda arrumar, ou joga fora. Essas folhinhas antigas, se desfaça. São formas de você limpar energeticamente a tua casa. Uma outra situação: louças quebradas. Louças. O prato tem uma lascadinha, ou o garfo lá está torto, e você... Gente, isso não é legal. Isso acaba trazendo para você uma coisa meio de pobreza, mas pobreza não no sentido material, mas no sentido espiritual, daquela coisa de não querer se desapegar, aquela coisa mesquinha. Gente, as coisas têm que circular. Ele deu o tempo de uso dele, tem que desfazer. Espelho quebrado ou espelho manchado, como eu já vi em algumas casas. A pessoa olha, tem tanta mancha no espelho que nem dá para ver a pessoa, mas ele tá, não, mas esse espelho eu ganhei do meu casamento, lá do meu aniversário, do meu casamento. Gente, pelo amor de Deus, espelho é algo extremamente espiritual. Ele não só pega, mas como ele também reflete a energia. Então, imagina uma condição do espelho desse, com essa dificuldade, o que pode trazer para a sua vida? Com certeza não serão boas coisas. Outra coisa que também atrapalha muito a vida das pessoas: quadros e fotos com imagens negativas. Por exemplo, você tem aquela foto daquele bosque, de uma árvore seca, as folhas secas caídas no chão, uma terra árida. Nossa, gente, isso mostra o quê? Escassez, estagnação, término, fim. E os seus olhos olham para aquela imagem, olha que bonito, quando na realidade ele está te passando uma negatividade. Ou, que eu já vi também, quadros com aquela criança com uma gota de lágrima saindo dos olhos. Olha que depressivo, gente. Pelo amor de Deus, vamos colocar coisas alegres. Você gosta de quadros? Traga quadros com imagens positivas, com imagens que traz a você um prazer de viver. Grandes florestas, mar, enfim. Mas imagens realmente que sejam bastante
positivas para você. Outra coisa que é muito problemática na casa. Se você é uma pessoa religiosa e tem imagens ou santos, né, na sua casa, procure observar se essas imagens estão quebradas ou lascadas, que isso também não traz uma boa energia. Não é legal. Essa coisa da imagem quebrada, normalmente a imagem quebra a cabeça, né? Aí a pessoa vai lá, põe o super bonder, cola a cabeça, mas não é a mesma coisa. A imagem fica meio distorcida, quer dizer, uma coisa não bacana. Aconselho também, troca, mesmo que você tenha ganhado a imagem de alguém, sem problema. Compre outra da mesma imagem e coloque no local. Porque o importante é a energia que aquela imagem passa para você. Agora, se ela está toda destruída, não é verdade? Outra coisa muito comum que acontece na casa das pessoas. Normalmente as pessoas fazem a reforma na sua casa e de repente sobra material. Sobra areia, sobra pedra, piso, madeira. E aí normalmente a pessoa arruma um cantinho e entulha tudo lá. E normalmente é na frente da casa, não é verdade? Se esse é teu caso, procura limpar esse local. Tá? Então, areia, pedra tá solta, procure sacar, arrume um cantinho, põe lá, ou se você tem aquele quartinho onde dá o quarto da bagunça que a gente fala, né? Guarda esse material lá, organizadamente. Mas não deixe ele exposto, jogado, espalhado na frente. Porque isso também não traz uma energia legal para casa que, na realidade, acaba refletindo em você. Eu vou dar alguns sintomas que ocorrem com as pessoas em detrimento a essas situações que eu coloquei, tá? Por exemplo, a falta de disposição, às vezes sua, ou às vezes até das pessoas que moram na casa. Dá aquele desânimo, uma sonolência, todo mundo só quer dormir, sempre mal-humorado, com estresse muito grande, enfim, descartando as oportunidades porque está cansado. Essa falta de disposição é em cima dessa egrégora que de repente está na tua casa, ou até mesmo no teu trabalho. Essa bagunça, essas coisas, essa desordem, e isso acaba criando miasmas em volta e você distraidamente acaba absorvendo essa energia. Uma outra situação que a gente percebe quando o local não está bem, as plantas saudáveis, de repente a planta morre. Você tem uma planta legal, tal, e do nada você viu ela num dia, no outro dia ela está murcha, seca, esturricada. Gente, é sinal de algum problema na casa, que isso pode afetar você. Uma outra situação, e isso já ocorreu comigo, animais de estimação. Normalmente, os animais, por ser seres muito puros, né, e com uma sensibilidade espiritual muito grande, normalmente quando vem uma carga dessa muito pesada sobre a casa, os animais acabam absorvendo essa energia. E aí você não sabe por que o teu gatinho morreu, ou porque o teu cachorro adoeceu e acabou também morrendo. É bem por esse aspecto. Até mesmo peixinho, gente. Sabe aquele peixinho de aquário? Você tá lá, o peixinho bonitinho, no outro dia tá morto. Ele tá virado. Alguma coisa ocorreu. Então alguma coisa tá no ambiente que não tá legal e tá causando esse problema em relação à tua vida. Outra coisa também que eu já falei em outros vídeos, a nível das casas, procure observar se a tua casa tem a tendência de queimar muito lâmpadas. Queimar lâmpada, queimar aparelho eletrônico, né? Ou de repente cano que dá vazamento. Procure observar se ocorre uma vez ou outra, tá? Tudo bem. Mas se isso é uma constante, quer dizer, toda semana você tem que trocar lâmpada, ou é uma televisão que queima, uma geladeira que dá problema, um liquidificador, enfim. Se isso está ocorrendo, também é sinal de que alguma coisa não está legal energeticamente na sua casa. Muito bem. Outra coisa, isso ocorreu na minha casa, tá? Quem tem objetos a nível de cristal, copos de cristal, prataria, enfim, isso ocorreu comigo uma vez. O armário, né, todos os cristais dentro do armário, eu nem estava lá na cozinha, eu estava na sala, de repente eu escuto um estouro muito forte na cozinha. E aí quando eu fui ver, eu olhei, não tinha nada na cozinha. Eu falei, mas eu vi o barulho de estouro. Quando eu abri o armário, o copo estourou do nada, quebrou do nada. Então isso, cristais, ele tem uma sensibilidade muito grande também para causar esse problema de energia na casa ou a nível comercial, a nível do teu trabalho. Olha que interessante, gente.
Tudo isso são energias. A vida é uma energia. Nós somos energia. Tudo depende desse movimento. Agora, energia positiva, negativa, tudo isso é muito relativo. Entende? Eu acho que o importante é você entender o teu estado, a tua forma de ser. Você quer ver uma outra coisa também que ocorre em algumas casas, que eu já visitei? Normalmente você tem uma casa, uma bela casa, bonita, mas tem um cômodo da casa que ninguém gosta de ir. Nem filhos, nem marido, nem esposa, ninguém vai. Vai lá quando precisa de alguma coisa, faz o esforço lascado. Aquilo é um ponto de energia negativa. Gente, pode estar ocorrendo algum problema naquele local e aquilo pode estar sugando toda a energia dos moradores da casa, inclusive a felicidade dos moradores da casa. Isso é muito sério. Quando a gente não se atenta a essas situações que a gente acha que é corriqueira e normal e ela acaba se tornando um hábito, e aí você não consegue entender por que você perde aquela oportunidade na faculdade, ou por que aquele trabalho que já estava tudo certo, de repente a pessoa não te chama mais, ou aquele casamento que era de lindas flores e amores, e depois de um certo período simplesmente termina do nada. Gente, definitivamente nós temos que sim orar, mas também temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações e o que nós estamos vibrando dentro da nossa casa, que é o nosso templo, ou até mesmo nos locais onde a gente trabalha. E ver também quem está circulando a nós. Isso é muito importante. Aliás, eu vou dar algumas dicas para vocês de como equilibrar essa energia, de como estabelecer uma forma onde você consiga tirar esse desânimo, essa falta de vontade, ou essa tristeza profunda que você não sabe de onde. Enfim, preste atenção agora. Sim, não deixa de curtir. Se você está gostando do tema, dá uma curtidinha aí, vamos subir a nossa curtida, que é importante, legal? Então vamos lá. Uma das dicas que eu vou dar para vocês, principalmente se a casa tem essa carga pesada, a primeira coisa, arrume tudo, organize tudo, pega aquelas gavetinhas que está cheio de papel que não tem função, despacha, cadeira quebrada, joga fora, enfim. Primeiro faz essa limpeza física. E depois disso, vamos fazer uma limpeza espiritual. E de que forma? Eu gostaria que você pegasse, tenha uma noção do tamanho da tua casa, pegue sal grosso, isso, sal grosso. Pegue sal grosso e jogue em cada cômodo da casa. E o mais importante é você jogar dos fundos para frente. Então, um exemplo, se todo mundo entra pela tua casa, pela cozinha, é o último local que você vai jogar o sal grosso. Se as pessoas entram pela sala, então é o último local que você vai jogar o sal grosso. Então, você vai espalhar no chão mesmo, nos quartos, no banheiro, na cozinha, na sala. E depois, eu quero que você venha varrendo esse sal grosso. E na medida que você vai varrendo, faça um Pai Nosso, faça uma Ave Maria, ou se você não tem hábito, pede para que leve toda a energia negativa. Enfim, faça um pensamento positivo, para que volte de novo a alegria na sua casa, para que volte o prazer e a satisfação de estar. Mas o legal, realmente, eu acho que as orações, porque ela não deixa de ser um mantra, né, gente? Um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aqueles que têm esse hábito vai notar o seguinte, na medida que você estiver varrendo, você vai perceber que você vai errar a oração. Você não vai conseguir. Você vai começar com o Pai Nosso, vai, de repente no meio vai entrar a Ave Maria, enfim, é uma confusão. Isso é guerra de energia. O que você vai fazer? Você não para de varrer, mas volta de novo a oração e continua. Até que chega uma hora que estabiliza. Muito bem. Quando você varreu todo esse sal, tá? Colheu todo esse sal, coloque dentro de um saco e tire para fora da casa. Esse sal você só vai pôr dentro do ambiente interno da casa. Quintal, garagem, não é necessário. Somente no ambiente interno. Aí você vai pegar um produto chamado amônia, que é um vidrinho assim, vende na farmácia. Pega aquele vidrinho, coloque um balde d'água com pano e passe depois em toda a casa. Depois que você fez toda essa limpeza, passou o pano, pode jogar água no tanque, na pia, onde for, você despacha. Terminou de fazer essa limpeza, aí você vai assumir um compromisso com você. Durante 7 dias,
você vai fazer a leitura no mesmo horário, os salmos 6, 7 e 8. Esses 3 salmos têm uma energia muito, mas muito positiva. E o que você vai observar depois dessa limpeza e com a leitura dos salmos durante esses 7 dias? A tua casa, que era escura, vai ficar mais clara. Ambientes onde você não se sentia bem, você vai se sentir confortável. Se você tem animais na casa, você vai perceber que os animais vão ficar muito mais tranquilos, muito mais relaxados. Com essa limpeza, você vai perceber essa mudança. E aí, o que eu acrescentaria? Porque uma vez que eu tirei toda essa lado negativo da casa, o que eu posso fazer? Aí eu vou enfeitar a minha casa. Eu vou arrumar um vasinho, tipo uma planta muito bacana para ter em casa, inclusive na sala, se você tem uma sala, muito bacana você colocar aquele bambu da sorte. Eu estou pondo a imagem aí para vocês verem. É um vaso muito, mas muito positivo. Vocês não sabem a força que traz. Porque o bambu, de uma forma bem simples, né? A gente fala que ele enverga, mas não quebra, mas ele faz sempre. Né? Uma forma bem simples, que vocês sabem que eu gosto de ser simples. Uma outra coisa muito legal, depois dessa limpeza, vocês conhecem aquele gatinho com a patinha para cima, que chama manekineko? Eu acho que é manekineko. Que aquele gatinho japonês, aquele gatinho, ele traz, isso se você deixar na sala, normalmente onde ficam as pessoas, né? No bate-papo, reunião. Se for na cozinha, arrume o local lá para deixar na cozinha, porque normalmente as pessoas acabam se concentrando no ponto da casa. Deixa o manequim lá, é como se ele estivesse trazendo bons fluidos, boas energias. Uma outra coisa muito bacana que eu aconselho, sinos dos ventos, de preferência de bambu. Pode ser de cobre, de metal, mas na minha humilde opinião, eu arrumaria um sino dos ventos de bambu, porque é um som mais suave, não é tão estridente e não vai incomodar tanto as pessoas. Porque é interessante, né, gente? Uma vez eu pedi para uma pessoa colocar, e ela colocou nos primeiros dias só alegria. Ai, que gostoso, que som bonito. De repente ela me ligou uma semana depois: Paulo, eu não aguento mais esse barulho, eu não consigo nem dormir. Falei, então por quê? Porque ela acabou usando um sino um pouco desproporcional ao ambiente dela. E o sino é isso, ele vai bater. Mas o sino, numa condição legal, e num tamanho legal, proporcional ao que é a tua casa, ele vai trazer, ele vai sempre colher bons fluidos, boas energias, tá bom? Uma outra coisa também muito legal, fonte de água. Como isso é importante, gente? A gente não fala que água é vida? Pois é, isso que legal você ter lá que é muito comum vender nesses locais, aquela fontinha de água, aquela água em movimento. Ela está fazendo um movimento dentro da sua vida. Ela está permitindo que saia o que não é legal, mas que venha aquilo que você precisa. O abençoado dinheirinho, uma saúde bacana, né? Aquele barulhinho da água é tão gostoso, não é, minha gente? Então, ele traz a saúde, ele traz a harmonia, porque é o movimento da água, e a água realmente é a vida. Procura prestar atenção nisso. Eu acho que isso é muito importante, a gente criar essa energia. Ah, sim. E falando de água, uma coisa que eu vou pedir para vocês, porque existe uma água que não é muito legal, que é a água do banheiro. Se você tem hábito de deixar a tampa aberta, por favor, feche a tampa, porque é lá que vai embora tudo aquilo que você não quer do seu corpo físico, não é verdade? Então, por que vai ficar exposto? Então, tampe e deixe levar aquilo que não é mais legal para você. Isso, energeticamente, você também está protegendo o ambiente. E se você tem uma casa, se o teu quarto tem o banheiro... Como é que chama? Não, se tem um box dentro da tua casa, não é box, é um quarto... Se você tem um quarto, nossa, deu branco, Débora. Caramba, como é que é o quarto? Quando o quarto tem um banheiro e eu tenho banheiro social... Ah, sim, lembrou. Agora você pode colocar. Se você tem um quarto que é suíte, mais complicado ainda. Por quê? Porque imagina só, uma tampa aberta, porta aberta e tudo isso indo para o teu quarto. Com certeza, a relação afetiva do casal não vai ser legal. Então o que é bacana? Fecha a tampa, fecha a porta do banheiro para que você possa ter
no seu quarto um cantinho de paz, serenidade e de muito amor. Legal? Espero que eu tenha ajudado aos seguidores que me pediram tanto dentro dessa situação que vem ocorrendo nas suas vidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, bate o sininho. Se gostou do tema, curte aí que eu acho que vai ser legal. Vamos levantar aí o nosso canal, que acho que é importante. Quanto mais você curte, mais o nosso canal fica visualizado e mais a gente acaba apresentando esse resultado para outras pessoas. E como é legal, né? Compartilhar. Tudo aquilo que é bacana, vale a pena a gente compartilhar. Agora, se você não gostou, também vou respeitar. Pode dar o seu dislike, possa fazer seu comentário. A gente vai saber compreender, ok? Mas é tudo para o nosso crescimento espiritual e também emocional. E a mensagem que eu deixo hoje para todos vocês é: nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior. Ok? Obrigado a todos, uma ótima semana e a Namastê.